Olá, meu nome é Tatiana Souza e você é muito bem-vindo ao canal do Ateliê de Todo o Coração. Eu estou preparando para vocês com muito carinho uma série de aulas exclusivas de cabelinhos de boneca. Ao todo são 9 penteados, onde nós vamos aprender técnicas diferentes e também a utilizar vários tipos de materiais. Estas aulas serão divididas em 3 partes. A aula 1, que é esta que você está assistindo, será dedicada a cabelinhos de lã, que são essas 3 bonequinhas que nós vamos fazer hoje. Cada aula terá 3 técnicas e 3 penteados diferentes. E nesta aula nós vamos aprender a fazer esse Black Power, como que nós chegamos nesse resultado. Faremos também essas Marias Chiquinhas amarradas no topo e também essa trancinha armada, como nós fazemos o efeito dessa trancinha armada. A segunda aula será dedicada a cabelinhos de lã de feltragem e a terceira aula a cabelinhos sintéticos. E eu espero que vocês gostem e aproveitem cada aula aqui. Mas antes da gente começar essa aula especificamente, como sempre, eu gosto de compartilhar com vocês, a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de uma família que a qual a história não começou tão bem, depois ela piorou, virou uma tragédia, mas graças a Deus ela teve um final feliz. E dessa família nós vamos falar especificamente de duas mulheres que servem como inspiração para as nossas vidas. Essa história está registrada no livro de Ruth. E o livro de Ruth é um livro bem curtinho, tem apenas 4 capítulos que você poderá ler em menos de 1 hora. E eu convido você a fazer essa leitura porque é uma história muito rica em detalhes e com certeza eu não vou conseguir passar tudo para você. Agora você já sabe sobre quem nós vamos falar. Vamos contar um pouquinho da história do relacionamento entre Ruth e Noemi. E a história de Ruth começa com a família de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilion. Eles moravam numa cidade chamada Belém de Judá. E essa cidade estava enfrentando um período de fome. Então, seu marido, Elimeleque, resolve mudar para uma nova terra chamada Moabe. E Moabe era uma terra pagã, era uma terra idólatra e também inimiga de Israel. E foi nessa terra que Noemi ficou viúva com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome delas era Orfa e Ruth, e eles viveram ali por quase 10 anos. Noemi certamente ainda carregava a tristeza e a dor por ter perdido seu marido, e agora ela enfrentaria novamente a dor do luto em perder os seus 2 filhos. Nos tempos bíblicos, a situação de uma viúva era muito precária. As viúvas mais jovens, elas podiam retornar à casa dos seus pais. Já o sustento das viúvas mais idosas, cujos pais já haviam falecido, dependia exclusivamente dos seus filhos. E aqui nós temos um cenário terrível, porque temos 3 mulheres enlutadas, desesperadas e desamparadas. E agora Noemi então toma uma decisão de deixar a terra de Moabe e voltar para a sua terra em Belém de Judá. E no caminho de volta, Noemi fala às suas noras para que elas voltem para a casa de seus pais, para que Deus use de bondade com elas, assim como usou com Noemi e com seus filhos, quando eles eram vivos na companhia delas. Mas a Bíblia registra aqui no versículo 9, elas, porém, choraram em alta voz, porque elas amavam a Noemi. E elas insistiram. E Noemi disse, olha, eu já sou velha, eu não posso dar mais filhos, e mesmo que pudesse, se eu tivesse marido e pudesse dar novos filhos, vocês não poderiam esperá-los para que crescessem e pudessem se casar. E aí realmente acontece algo assim marcante na história dessas 3 mulheres. No versículo 14 diz, então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E aí Noemi falou, olha, faça a mesma coisa que a sua cunhada, eu não posso te oferecer mais nada, siga o mesmo exemplo. E Ruth insistiu. E aqui no versículo 16 tem um versículo que é um dos versículos mais lindos do livro de Ruth, muito usado, muito conhecido, que eu quero ler para você, que diz assim, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte me apartar de ti. Olha só que interessante, o mesmo motivo despertou em cada uma das noras de Noemi reações e atitudes totalmente diferentes, como você pode ver no decorrer da história. E se o caminho de Belém de Judá até Moabe foi um caminho de ruínas da família de Noemi, a volta de Moabe para Belém de Judá é um caminho de restauração que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estava preparando para Noemi e Ruth. Orfa desistiu e não ouvimos mais falar no seu nome. Porém, Ruth permaneceu. E numa amizade verdadeira entre sogra e nora, elas caminham rumo a Belém de Judá. E lá, Deus tem uma nova história, Deus tem novos sonhos e novas perspectivas para essas duas mulheres. Noemi ainda estava muito amargurada com todos aqueles acontecimentos e culpava Deus por isso. E Ruth tratou logo de tomar uma atitude para que ela pudesse prover um sustento para as duas. Então ela foi aos campos para rebuscar espigas. E a Bíblia diz que casualmente ela acabou caindo num campo de Boaz, que era um parente rico e muito próximo de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Logo Ruth atrai os olhares de Boaz e, por ser uma mulher virtuosa, amparar Noemi, a sua fama já corria na cidade. E Boaz pergunta para um dos seus servos quem era aquela mulher e conta para ele que era parente de Noemi. Então ele dá ordem para que deixem cair algumas espigas para que ela pudesse recolher e assim ter o seu sustento. Ela volta para casa feliz com o alimento e conta tudo para Noemi. Noemi sabia da possibilidade de Boaz ser o resgatador da sua família. O resgatador era aquele parente mais próximo que então poderia se casar com Ruth e assim dar sequência à linhagem da família. Então Noemi instrui a Ruth exatamente e adequadamente de como ela deve conseguir isso. Aqui nos próximos capítulos você tem detalhes de como isso acontece, mas eu não vou me atentar, senão a história fica muito longa, mas eu quero aqui dizer para vocês que realmente essa história tem um final feliz, porque Boaz, ele acaba se casando com Ruth, né? E desse relacionamento nasce um bebezinho chamado Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ou seja, Ruth é bisavó do rei Davi. E é dessa linhagem que vai nascer o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma história maravilhosa, não é mesmo? E com ela nós podemos aprender tantas coisas. Como, por exemplo, a amizade verdadeira entre Ruth e Noemi. Aprendemos a cultivar bons relacionamentos. Agradecer a Deus pela Ruth ou as Ruths que Ele coloca em nossa vida e também estarmos à disposição para sermos Ruth na vida de alguém. Servir com amor, assim como Ruth se abdicou e permaneceu ao lado de Noemi. Confiar em Deus em tempos difíceis e de escassez. Nunca murmurar contra Ele, contra o nosso Deus, porque Ele sempre nos trata com amor, com misericórdia e com benevolência. Acreditar que o processo nos prepara para onde Deus quer nos conduzir. Que a nossa dor e o nosso sofrimento possa servir para amparar alguém. Para a gente concluir, entender, acreditar, saber que Deus tem novos sonhos para nós, que Deus tem novas perspectivas, Ele tem uma nova história, mesmo se nós tivermos um passado de luto, de sofrimento e de dor. Ele pode mudar, Ele pode transformar e Ele é especialista nisso. E aqui eu queria dizer, reforçar o quanto é importante nós estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes a dor, o sofrimento e o luto, eles nos impedem de enxergar, de crer no cuidado e na bondade de Deus. E importante também é nos alinharmos aos sonhos que Ele tem para cada uma de nós. Muito obrigada, que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente aula. Para a gente começar essa aula de cabelinhos, para quem ainda não conhece a bonequinha, né? Ela foi a primeira aula do nosso canal aqui no YouTube e é a boneca Nininha. E eu vou deixar um molde aqui, ele é gratuito, vou deixar o molde também na descrição desse vídeo, você pode encontrar tanto na descrição quanto no topo do comentário, tá bom? Vai ter um link lá, é só você acessar e baixar o seu molde.
A única coisa que vocês vão perceber, vão notar de diferente, é que eu fiz uma manguinha comprida, né? E usei um tecidinho diferente aqui, um tricoline, para fazer um vestidinho. Então, a medida aqui vai mudar, tá? Vai ser 30 por 11. E aqui você vai fazer uma dobra na altura do pescoço, para dar um acabamento melhor, né? Você vai medir o tecidinho aqui no corpinho da boneca, ver a altura que você quer e fazer essa dobra. Vai dar 1 ou 2 centímetros, aí você pode escolher. Depois você vai franzir, aqui mais ou menos uns milímetros abaixo aqui da altura do vestidinho, vai franzir e depois fazer um acabamento com fitinha, com um lacinho, da forma que você achar melhor. Eu não fiz calçolinha para essa boneca, fiz o corpinho da mesma cor e com o mesmo tecido das manguinhas para fazer esse composê, e você vai ter essa bonequinha, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa manguinha comprida. No molde da nossa Nininha, você vai ter o molde do bracinho. Então, você vai pegar um papel mais rígido, né? E vai passar esse bracinho, riscando esse molde com uns 2 milímetros a mais, tá? Então, você vai vir tranquilamente, olha, vai contornar o molde do bracinho com os 2 milímetros em volta, tá? Com essa sobra. Esse vai ser o molde da sua manguinha. É bem simples, qualquer um pode riscar, pode fazer isso aqui, tá bom? Você vai deixar o espaço aqui da mãozinha, né? Que a manguinha vem até aqui. Você fecha e aí você recorta. Você vai recortar, né? E vai virar o molde, como esse aqui, ó, o molde da sua manguinha. Bom, feito isso, agora nós vamos passar para o tecido e eu cortei um retalhinho aqui só para demonstrar para vocês, para não ficar dúvida, tá? Então, você vai ter o tecido que você vai escolher para riscar suas manguinhas, você vai posicionar direito sobre direito, porque nós sempre riscamos no avesso, e nós vamos dobrar, fazer uma pequena dobra aqui de 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Para a gente poder fazer esse acabamento da manguinha. Então, feita essa dobra, você vai posicionar o seu molde exatamente aqui, ó, no início, né? Onde nós fizemos a dobrinha, riscar com a sua canetinha, com o seu lápis, para você poder, então, costurar em cima do risco, tá? Você vai levar para a máquina e vai fazer toda a volta em cima do risco. Vai recortar com 0,5 centímetro aí de margem e depois desvirar. Você vai chegar nesse resultado, tá? Agora é só desvirar e você já vai ter a manguinha prontinha. Só você passar para ela ficar bem alinhada. Você já vai ter uma manguinha. Ajeita bem, tá? Com o auxílio do enchedor aqui, para as costuras ficarem bem assentadas, ó. E você vai ter uma manguinha. Depois é só você encaixar o bracinho, porque ele entra com facilidade. Vocês tenham gostado. E agora, então, vamos para a aula dos cabelinhos. A primeira aula que eu quero propor aqui para vocês é desenvolvermos técnicas de 3 cabelinhos de lã. Por isso, eu escolhi 3 tons de pele diferentes, para a gente poder trabalhar diferentes técnicas. Durante toda a aula, tá? O mais importante é você entender como é feita a técnica. Aqui eu não vou me prender a passar medidas de cabelo, voltas, o volume, porque eu quero que você faça isso na sua boneca. Então, eu vou ensinar como que a gente chega no tamanho ideal, no volume ideal, né? Para que você possa desenvolver essa técnica em qualquer boneca, de qualquer tamanho. Eu quero justamente que vocês sejam autodidatas, que vocês realmente olhem as bonequinhas de vocês, né? E consigam fazer o cabelinho ensinado, a técnica proposta aqui, no tamanho da boneca que vocês produzirem. É essa a minha intenção, tá bom? Então, vamos começar agora pela bonequinha de pele negra, porque eu quero aqui mostrar para vocês um penteado que eu gosto muito, que é o Black Power. Então, nós vamos fazer para essa bonequinha um Black Power com um cabelinho ruivo, um cabelinho vermelho. E vocês vão ver que gracinha que vai ficar. Para a gente fazer esse penteado, precisamos de uma lã lisa, tá? Essa lã comum que você encontra em casas de artesanato, em armarinhos, tá? Bem simples mesmo. Eu escolhi essa cor, que é um bordô, que eu gosto bastante também. E esse cabelinho só dá para fazer com lã lisa, tá? Então, qualquer lã lisa que você encontrar, você pode optar a cor que você desejar, tá bom? Para poder fazer essa técnica. As ferramentas que nos auxiliam muito nos cabelinhos, né? E eu sempre mostro para vocês que eu uso muito as ferramentas do Ateliê Coração de Pano. Eu não vendo isso aqui na minha lojinha, tá bom? Então, se você quiser adquirir, procure lá o site do Ateliê Coração de Pano. Mas se você não tiver, tá? Você pode fazer o quê? Um papelão. Você vai cortar um papelão e vai fazer um corte
bem aqui no meio, olha, risquei aqui para você ter uma ideia. Então, essa parte aqui você vai riscar e vai recortar, porque é por aqui que o pezinho da sua máquina vai entrar para fazer a costura que nós vamos fazer aqui, tá? Então, eu recortei aqui, ó, um pedacinho de papelão do tamanho que eu vou utilizar da régua, e você vai fazer a mesma coisa. Ah, como que eu vou saber a largura? Exatamente isso que agora eu quero mostrar para vocês, para que vocês entendam a necessidade realmente de cada uma saber a altura do cabelo que deseja fazer, para não se prender a medidas que eu vou fazer aqui na aula, tá bom? Então, como é um Black Power, você sabe que é aquele cabelinho armado, que ele fica arredondado em volta de toda a cabecinha. Então, eu vou pegar o meu fio, né, e vou medir a altura que eu desejo. Ah, eu quero um cabelinho mais curtinho, eu quero um cabelinho médio, eu quero um cabelinho mais comprido. Então, aqui eu vou querer um cabelinho mais ou menos, olha, nessa altura. Então, eu vou deixar um pouquinho mais para a gente poder fazer o corte com tranquilidade, para não nos faltar cabelinho, né? Então, esse aqui, ó, é o comprimento do meu fio. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou ajustar na minha régua. Vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o comprimento. Então, aqui eu já posso travar e aqui dar as minhas voltas. Aí é só você ir dando as suas voltas, empurrando, dando as voltas, empurrando. Quando você chegar até aqui, né, você vai levar para a máquina e fazer uma costura no meio, que vai ficar, olha, exatamente assim, ó. Foi isso que eu fiz, tá? Importante que a linha seja da mesma cor da lã, para não ficar aparecendo, né? E vai ficar assim. Depois você vai cortar esses elos aqui, ó. Todas essas voltinhas aqui nós vamos cortar. E ele vai ficar assim, ó. É esse o resultado. Ah, quantas dessa aqui eu preciso? Você vai medir na sua boneca. Aqui eu vou precisar, olha, provavelmente de 2. Nós vamos passar em volta da cabeça e vai faltar ainda para a parte de dentro. Então, eu vou fazer mais uma. Se faltar, eu faço outra. Se for uma o suficiente, eu faço uma. Então, é exatamente isso que eu quero que vocês trabalhem aí. Que vocês olhem para a bonequinha de vocês e vejam realmente o que é necessário fazer. A altura e o volume. É você que vai medir aí, tá bom? Essa é uma bonequinha pequenininha, porque eu vou fazer vários cabelinhos, né? Então, para mim é muito mais fácil e a aula fica mais prática e mais rápida com bonecas menores. Mas se você for fazer uma boneca grande, você precisa também medir. Com certeza o fio vai ser maior, né? Porque a cabecinha é maior, então você vai medir uma altura um pouco maior, né? Quantas tiras você vai precisar? Muito mais que 2. Você vai medir na sua boneca e você vai preencher e você mesmo vai saber a quantidade que você vai precisar, tá bom? Então, dessa forma que nós começamos, então, o processo do nosso Black Power. Outro objeto que eu quero apresentar para vocês e que é indispensável para fazermos esse penteado é essa escovinha que se chama rasqueadeira. São aquelas escovinhas que nós usamos para pentear os pelos dos cães, dos gatos, né, dos nossos bichinhos de estimação. Então, você precisaria adquirir uma escovinha dessa aí no pet shop mais perto da sua casa. Não é uma escovinha cara, na época eu creio que eu paguei uns 7, 8 reais, e ela é uma escovinha média, tá? Tem vários tamanhos, mas você pode comprar a mais barata que você encontrar. Só é necessário que as cerdas sejam de aço como essa, tá? Acho que dá para ver bem aqui, né? Então, esse é um dos objetos que a gente realmente precisa para fazer o Black Power, tá bom? Tudo preparado, então, para a gente fazer a colocação do cabelinho. Nós vamos precisar fazer essa aplicação com cola quente. Então, se você tiver uma pistola, deixe a cola ficar bem quente, porque é importante para que fique bem fixo, né? Fique bem realmente colocado na cabecinha da boneca, porque nós vamos fazer muita força para desfiar esse cabelo. O importante aqui é sempre que aplicar a cola, né? Nós vamos colocar o cabelo e segurar bem firme até que você perceba que a cola já esfriou, tá? Nunca levante o cabelo para ver se já está colado, ou faça qualquer movimento que possa mover isso aqui na hora que a cola estiver quente, porque senão vai ficar aparecendo resquício de cola aqui na frente e não vai ficar um trabalho limpo, um trabalho bonito, tá bom? Então essa é uma dica importante. Nós vamos começar a colar aqui na parte de trás e importante, nós vamos colar apenas na linha da costura. Eu vou mostrar bem de pertinho aqui, porque a linha é da cor da lã, mas tem uma linha aqui, como eu mostrei para vocês, ó, que eu costurei. Então, a cola, ela vai passar exatamente
nessa costura, tá? Então, eu vou passar cola na cabecinha e vou posicionando essa linha da costura para ir colando, tá? Então, nós vamos colar o centro dessa tira, para que os cabelinhos, né, nas laterais fiquem soltos. É essa a lógica, tá bom? Outra dica aqui também é que nós vamos esconder essa linha aqui, tá? Da costura da cabeça, porque senão fica feio, né? Na hora de fazer o penteado, essa linha aparecer. Então, a cola, ela vai passar um pouquinho mais à frente dessa linha para esconder isso aqui, tá legal? Então, vamos lá. Concluí a volta, né? E agora você pode perceber que ainda sobrou aqui um pedacinho, né? Então, eu vou jogar esse pedacinho para dentro, porque eu ainda preciso preencher toda essa parte da cabecinha, tá? E depois eu vou dar continuidade com a minha outra tira. Agora eu vou passar a cola aqui e vou aplicar, então, o restinho que me sobrou, tá? Terminei de fazer a colocação aqui na parte de trás, só cortei aquele pedaço que estava em excesso, né? E dei um pinguinho de cola na terminação, segurei bem firme para realmente ficar bem colado e selar o último fiozinho de lã, ok? Você vai chegar nesse resultado. Aqui na frente, olha, como eu falei, se a gente fizer uma colocação com cuidado, com bastante carinho, olha, não vai aparecer cola e vai ficar um acabamento limpo e a nossa bonequinha vai ficar linda, tá? Então, agora nós vamos para a próxima etapa, que é desfiar essa lã com a rasqueadeira. Bom, para essa fase agora, essa etapa do processo, eu recomendo que você pegue uma toalha limpinha para você apoiar a sua bonequinha, né? Com parte da toalhinha, ó, você pode também proteger a roupinha dela, para servir aqui também como um apoio, olha, para você segurar firme o corpinho e desfiar todo o cabelinho aqui com a rasqueadeira, né? Então, aqui com a minha mão esquerda eu seguro e com a direita eu vou desfiando todo o cabelo. Esse processo é um pouquinho demorado, né? Se você tiver uma boneca maior, então o tempo também, a mão de obra vai ser maior, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Então, aqui eu vou começar fazendo dessa forma, olha, vou segurando e vou desfiando. As cerdas, elas vão penetrando no fio da lã e vão abrindo esse fio. Eu vou fazer isso aqui em toda a cabecinha da boneca, abrindo camada por camada, olha, não pode ficar nada. Depois que eu desfiar toda a parte da frente, eu vou virar a bonequinha e fazer aqui na parte de trás. Então, eu vou acelerar o processo aqui para vocês acompanharem, mas não tem segredo, é só fazendo esse movimento. Chegamos ao fim dessa etapa e eu quero mostrar para vocês, olha, que realmente precisa ficar bem desfiado o cabelo, tá? Tente fazer o máximo que você conseguir para a gente ter um resultado legal. Ela fica parecendo um leãozinho assim no começo, mas é normal. E o tanto de lã também que você, ao desfiar o cabelo, você vai perceber que vai sair na rasqueadeira, também é normal, tá? Então, quanto maior a boneca, maior o cabelo, mais lã vai sair na rasqueadeira. Não se preocupe com isso. Agora nós vamos para o corte, né? E deixar a nossa bonequinha com um cabelinho bem bonitinho. Eu sei que essa etapa causa um pouco de medo, né? A gente fica com receio de estragar a nossa bonequinha, de perder na hora de fazer o corte.
mas eu quero te encorajar aqui, tá bom? Não tenha medo de fazer, tenha medo de não tentar. O segredo é não desistir até que você chegue no resultado que você deseja, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos que fazer o corte arredondado porque ele é um Black Power. Então primeiro nós temos que tirar todo esse excesso de cabelo, né? Vamos deixar bem curtinho aqui na parte de baixo e sempre com a intenção de arredondar, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer agora e você vai acompanhar. Você ir se familiarizando, né? Comece devagar, tá? Não corte de uma vez, para você não se assustar e achar que você errou. Então, vamos pegar a tesoura, olha, vamos tirando um pouquinho, vamos arredondar, tirar essas pontinhas aqui de cima para você ir observando, né? Como que a lã reage, como que o cabelinho vai ficando, né? E aí, aos pouquinhos, olha, você vai cortando. Então, como eu falei, eu preciso tirar o excesso, olha, que tem aqui embaixo. Então, eu vou cortar aqui, vou vindo aqui para a parte de trás, ó, e vou cortando. Vai fazendo devagar, com calma, e vai tirando o excesso onde você acha que precisa tirar. Com a ajuda da rasqueadeira, você vai penteando, olha, você vai vendo os fios que estão fora, que estão desalinhados, né? E com isso você vai acertando o corte. Olha só como a nossa bonequinha ficou. Quero mostrar bem de pertinho aqui para vocês terem uma noção de como esse cabelinho fica depois de pronto. Olha, ele fica bem fofinho. Quanto mais você corta, mais fofinho ele vai ficando. Só tomar cuidado realmente para não cortar demais, porque aí a gente perde a ideia do penteado, né? Mas sempre obedecendo a intenção da modelagem arredondada. Eu cortei um pouco mais aqui na parte do pescocinho, né? Tirei bastante aqui o volume obedecendo essa mesma ideia. E aqui deixei um pouco mais alto, né? Então, você pode ver que o cabelo não tem nenhuma repartição, né? É um cabelo uniforme, então a gente vai sempre penteando e cortando. Eu acho que a minha já chegou no resultado que eu queria. E agora nós vamos só decorar, né? Vamos colocar aqui uma florzinha, um lacinho, alguma coisa aqui no cabelinho dela para dar um charme. Eu escolhi essa florzinha de cetim, que eu já tenho pronta aqui, tá? Você pode comprar isso em lojinhas de artesanato, ou você pode fazer também um lacinho, fazer uma florzinha, o que você tiver, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou colar com muito cuidado, porque a gente sabe que a cola pode aparecer, né? Então, eu vou colocar aqui uma pontinha só, pra gente poder fixar a nossa florzinha. Bom, aqui está então a nossa bonequinha, terminamos e concluímos a proposta aqui do nosso Black Power. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também um card aqui em algum lugar para vocês acessarem a aula da Boneca Esperança, quem ainda não teve a oportunidade de assistir, porque eu também aplico essa mesma técnica, porém nós fazemos um outro penteado que são duas Maria Chiquinhas. Fica bem interessante também. Mas a ideia aqui era realmente reforçar, ensinar a técnica para quem ainda não sabia, né? Para que você possa agora abusar das modelagens, abusar dos penteados e principalmente das cores das lãs. Eu tenho certeza que vocês vão assim se surpreender com o que são capazes de fazer. Vamos começar a fazer a nossa segunda bonequinha da proposta dos cabelinhos de lã. E aqui eu quero trazer um penteado que é comum entre as bonecas de pano, que são as Maria Chiquinhas. Porém, nós vamos utilizar a técnica de prendê-las no topo da cabeça. E nesse passo a passo eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Para esse penteado você pode utilizar qualquer tipo de lã. Lã com textura, lã lisa. Eu particularmente uso e gosto muito dessa lã que tem essa textura,
porque para Marias Chiquinhas, para penteados que a gente precisa de volume, a lã com textura nos proporciona bem esse resultado, tá? Mas é sempre lembrar daquela proporção. Se a lã é fina, tem uma espessura bem fininha, você vai precisar aumentar o volume, dando mais voltas no cabelo, colocando mais lã. Se a lã tem textura, e quanto maior for essa textura, esse volume, menor vai ser a quantidade de voltas que você vai passar na sua régua, né? Vai fazer para poder colocar no cabelinho da boneca. Então, isso a gente tem que se atentar e fazer os testes, né? No tamanho certo da sua boneca, para ter o volume certo na cabecinha dela. E nós vamos fazer tudo isso aqui para ver como é que fica, né? E para que você também consiga fazer na sua boneca em qualquer tamanho. Agora eu quero mostrar para vocês como que nós definimos o comprimento do fio para o penteado que nós desejamos fazer. Se fosse aquela Maria Chiquinha mais comum, que geralmente vemos nas bonequinhas de pano, que é aquele cabelinho repartido ao meio e preso nas laterais, seria mais simples, olha, era só realmente definir o comprimento que você deseja para prender aqui nas laterais, né? E cortar aqui na altura que desejasse. Eu geralmente gosto de cortar um pouquinho a mais para ter aquela segurança, né, na hora de fazer o corte do cabelo. Então, o meu fio teria esse comprimento. Para a gente fazer as Maria Chiquinhas no topo, nós vamos precisar de um pouco mais de comprimento de fio. Então, nós pegamos aqui, olha, o comecinho do nosso fio, para a gente ter uma medida aproximada, olha, marcamos da mesma forma. Marcamos o centro, marcamos aqui a lateral, e aqui, ao invés de você, né, ter o comprimento como nós fizemos anteriormente, esse comprimento, ele vai vir para trás, olha, e cruzar a cabecinha para ser fixado aqui. Vou pôr um outro alfinete aqui. Aqui você vai determinar o comprimento que você quer para o movimento dessa Maria Chiquinha, né? Então, aqui é você que determina, que é uma Maria Chiquinha longa, tem pessoas que gostam de fazer a Maria Chiquinha maior ou do tamanho da bonequinha. Tem pessoas que gostam de uma Maria Chiquinha mais curtinha. Então, você define o tamanho aqui, tá? Eu gosto de deixar aqui mais ou menos na altura aqui do bracinho. Então, eu cortaria esse fio aqui, né? Na hora do corte. Agora, nós vamos fazer as voltas na nossa régua. Então, definimos aqui um lado. Para a gente poder fazer o outro lado, é só você dobrar esse comprimento, tá? Então, estou segurando aqui o que eu medi. Para a gente dar as voltas na régua, eu precisaria de 2 vezes esse tamanho. Então, seria aqui, ó. O comprimento do meu fio seria tudo isso aqui, tá? Então, esse comprimento é o que eu achei para fazer a altura da Maria Chiquinha que eu desejo. E é esse tamanho que eu vou levar para minha régua, para o meu papelão, para dar as voltas e ter o volume que eu desejo. Depois de ter achado o comprimento do fio, como nós fizemos no passo anterior, agora é só você dar as voltas necessárias para a gente ter o volume que você deseja para a cabecinha da sua boneca. Você pode também cortar um papelão do tamanho do fio que você encontrou, né? Ou utilizar algum objeto que você tenha do tamanho do fio que você deseja. E quanto ao volume, eu fui apenas passando as voltas na régua e medindo aqui para saber se já era o suficiente para cobrir toda a cabecinha e me dar um bom resultado aqui na frente, cobrindo essa parte da costura da divisão da cabeça. Para quem vai fazer várias bonequinhas iguais, né? O ideal é que você faça realmente a primeira bonequinha, conte o número de voltas que você deu, anote, para que na próxima você já saiba exatamente o volume que você precisa. Isso vai facilitar. Só abrindo parênteses rapidamente aqui, para quem não assistiu a aula desde o começo, né? Informar que eu não estou dando o número de voltas, quantidade do volume e tudo mais, porque essa é uma aula específica para técnicas de cabelinho, para que você possa reproduzir isso em qualquer boneca de qualquer tamanho, tá? Em todos os meus moldes, tanto os moldes pagos quanto os moldes gratuitos, vocês encontram todas as informações, tá? Quantidade de voltas, número de tufinhos, tudo que é necessário para fazer o cabelinho da boneca que está sendo proposta no molde. Essa é uma aula diferente, então volto a dizer, é uma aula de técnica para você aprender a fazer em qualquer boneca que você desejar. Vamos continuar aqui com o nosso penteado e agora eu quero mostrar para vocês 2 maneiras diferentes que a gente pode chegar no mesmo resultado, que são as Maria Chiquinhas no topo. A primeira maneira é se você estiver fazendo uma bonequinha como essa, que tem essa estrutura, um pescocinho no qual você tem que costurar na cabeça, escondendo aquela abertura que a gente faz para colocar o plumante, você pode fazer da seguinte forma, encontrando o centro e amarrando com a mesma lã, tá? Aqui eu fiz com uma lã diferente só para você identificar o centro. Você vai fazer uma amarração aqui bem firme, com vários nozinhos,
e determinar o centro. Você vai tirar da régua e você vai colocar, vamos colocar aqui o pescocinho só com os alfinetes para a gente ter uma noção. Porque nós vamos fazer da segunda maneira. Mas eu quero mostrar também como se faz dessa forma, tá? Você vai pegar o centro dessa mechinha de cabelo, posicionar aqui no centro da cabecinha dela e fazer as amarrações aqui na lateral e depois transpassar esse fio cruzando, tá? As duas mechas e fixando aqui no topo. Essa é uma maneira, tá? Então, seria uma mecha única para a gente amarrar aqui no topo, costurando, tá? Você vai costurar para deixar isso aqui bem não apareça, tá? Para ficar bem discreto mesmo. E as laterais da mesma forma, tá? Essa é uma das maneiras. Agora, nós vamos fazer o penteado, o passo a passo completo, da segunda maneira, que é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nessa bonequinha aqui, olha, nós não temos pescoço para esconder essa costura. Então, para eu não correr o risco de ficar aparecendo, eu vou fazer um outro tipo de colocação para cobrir toda essa cabeça na parte de trás. Temos que marcar o centro, porque nós temos que fazer uma costura bem aqui na divisão, tá? Como o fio é muito longo, não dá para fazer isso com a régua. Então, você precisa marcar, prender o centro, né? E remover da régua para a gente levar para a máquina. Aqui, geralmente, algumas pessoas gostam de utilizar um papelzinho de seda, algum outro tipo de papel fino, né? Que você possa posicionar em cima aqui da mecha e o pezinho da máquina ir deslizando. Você vai conduzindo e ele vai deslizando. Eu faço direto na lã. Posiciono aqui lá no centro, no pezinho da máquina, e vou conduzindo o meu fio bem devagar, sem pressa, tá bom? Para que esses fios possam sair bem juntinhos um do outro, né? Para ficar um cabelinho bem feitinho. Já fiz a minha costura, quero mostrar aqui de pertinho para vocês perceberem que a cor da linha que eu usei é a mesma cor da lã. Isso é importante para um bom acabamento. E sempre você passar uma costura de reforço. Então, costurou a primeira vez, volta, passa uma nova costura, porque isso aqui é importante, está bem firme, resistente, todos os fios costurados, para na hora que você for fazer o penteado, né, isso aqui não começar a desmanchar e a gente encontrar mais dificuldade na hora de prender o cabelo. Como eu falei para vocês, eu gosto de trabalhar com cabelinhos bem volumosos, então eu sempre ponho uma quantidade a mais do necessário na hora de dar as voltas, porque eu gosto desse volume. Então, quando eu passei a costura aqui no centro, né, os fios foram se assentando, se alinhando, você vai perceber também na sua boneca que pode ser que sobre, né, que tenha um excesso além do tamanho da cabeça. Eu geralmente faço isso de propósito mesmo, porque eu gosto de dar um pouco mais de volume na franja. Então, toda essa parte aqui, ó, até a metade, vai cobrir a parte de trás da cabeça, porque nós vamos passar cola, colar o centro. Aqui na frente, ó, nós vamos posicionar ultrapassando essa linha aqui da costura da cabeça, e depois nós vamos jogar esse excesso para trás. Aí você vai passar um pouquinho de cola aqui na linha e jogar esse cabelinho para trás. Aí você vai ter um cabelinho um pouquinho mais armado, com um pouquinho mais de volume aqui na franja, tá? Se nós não fizermos isso, você vai perceber que a franjinha dela, olha, vai ficar muito chapada, tá? Vai ficar sem volume. E não é isso que eu quero aqui, tá? Se você desejar dessa forma, pode ser também, não tem nenhum problema. Mas eu geralmente deixo esse excesso porque eu gosto de fazer essa dobrinha, virar para a parte de trás e poder dar esse volume aqui na franjinha dela. Então, nós vamos fazer isso agora, colando, começando pela parte de trás, até cobrir a parte da franjinha. Agora nós vamos fazer então a parte da colagem, e é importante reforçar que a cola quente precisa estar bem quente, e na hora que você posicionar o seu cabelo sobre a cabecinha, procure não movimentar mais essa mecha para você não danificar a lã, né? E poder ter um bom resultado, um bom acabamento. Vamos começar passando um fiozinho bem aqui no centro, até a altura aqui da linha da costura da cabeça. E agora vamos colocar cuidadosamente essa lã de forma a deixar os fios, como eu falei, olha, bem juntinhos, tá? Não esticando, e sim aproximando. Espere secar, a hora que você perceber que já está fria a cola e o cabelo já está bem colado, vamos virar e fazer a parte da frente. Agora eu vou aplicar a cola na parte da frente e trazer um pouquinho mais à frente, como eu falei,
da linha da costura para a gente fazer esse acabamento aqui não ficar aparecendo. Joga todo o cabelinho aqui até onde você deseja essa franjinha e também espere secar, para depois você virar essa pontinha para trás. Depois de bem seco, então agora é a hora de virar esse excesso, olha, essa sobra, passando a cola aqui na costura do cabelinho e jogando esse cabelinho para trás. Segure, pressione e espere secar. Bom, agora nós já temos toda a parte central colada, ó. Está tudo coladinho na linha reta aqui da costura do cabelo. Agora nós vamos trazer cada uma dessas mechas para a lateral e fazer uma costura, amarrando essa mecha à bochechinha dela, tá? Então aqui eu vou usar uma linha de poliamida, que é mais resistente, tem a linha de pesponto, tá? O ideal é que você procure uma linha bem próxima à cor do cabelo, para a gente poder fazer esse bom acabamento. Então aqui eu vou entrar pela parte de trás aqui da bochechinha dela, ó. Vou sair um pouquinho mais à frente da costura e vou prender esse cabelo aqui, ó, tá? O cabelo vai ficar todo preso aqui. Então agora é só você costurar. Vou passar aqui por dentro do elo, ó, do nozinho que eu dei e já vou ajeitar o meu cabelinho aqui, tá? Ajeita direitinho, olha, acomoda os fios, tá? Deixe bem certinho, veja aqui na parte de trás se não tem nenhum fio que ficou solto. E aqui é importante que os fios fiquem esticadinhos, para eles ficarem bem presos. Ó, depois de você ter alinhado bem os fiozinhos, deixado bem arrumadinho, agora é hora de você costurar. Então, você vai repetir isso aqui, passando algumas vezes, tá? Para esse cabelinho ficar bem presinho. Então, aqui eu vou dar umas 2, 3 voltinhas e dar um nozinho para a gente finalizar, tá? Sinta que isso aqui ficou bem preso, aí você pode passar a agulha para o outro lado e repetir o mesmo processo, costurando então toda essa mecha aqui na lateral do outro lado. Já terminei aqui as minhas costuras, tá? Então fiz vários nozinhos aqui na altura da bochecha para deixar bem firme, modelei bem o cabelinho, alinhei, e aqui, olha, praticamente você já teria o primeiro penteado da primeira Maria Chiquinha. Seria só cortar, né, as pontinhas, a altura que você deseja, enfeitar com lacinhos rosinhas e você já teria uma bonequinha pronta. A parte de trás, olha, toda coberta, estaria perfeita já para você concluir. Mas como a nossa proposta é a Maria Chiquinha no topo, então agora nós vamos cruzar essas mechas e eu vou aproveitar essa linha que sobrou e vou jogar aqui para o topo já, para eu fazer a amarração aqui. Mais ou menos nessa altura que eu desejo. Então, já jogo a minha linha para lá. E agora é só a gente, então, passar essa mecha que está do lado direito para o lado esquerdo, alinhando todos os fios, deixando bem arrumadinho, né? Olha, você vai pegar aqui, olha, essa mecha, trazer para cá e com a linha que já está lá no topo, nós vamos passar pela cabecinha. Vou mostrar aqui mais pertinho, ó. A linha saiu aqui, né, ó. Então, eu passei pelo cabelo e vou voltar aqui, ó, para pegar novamente na cabecinha. Assim, essa mecha vai ficar presa aqui, ó. A hora que você puxar, ela já vai ficar bem costurada aqui, tá? Então, agora dê mais algumas voltas com alguns nozinhos para você se certificar que ficou bem costurado, bem preso. E agora nós vamos repetir a mesma coisa, o mesmo processo do outro lado. Eu vou pegar essa mesma agulha, como ainda sobrou, tá vendo? Bastante linha. Eu vou passá-la para o lado de cá e vou levar essa mecha para o lado de lá. Então, mesma coisa, alinho direitinho o cabelo, deixo bem certinho. Aqui é ideal que fique bem esticadinho, bem certinho. Dessa forma, tá? É bom que você verifique aqui na parte da frente para ver se as duas estão na mesma altura, para ficar bem certinha, tá? E agora sim, a gente faz a mesma amarração com a linha, a mesma costura. Eu vou passar em volta do cabelo, pegar a cabecinha e dar um nó para ficar bem firme.
E aqui vai uma outra dica. Essa bonequinha é pequenininha, né? E o cabelo não é tão pesado. Se você for fazer uma boneca grande, que o cabelo é muito comprido, e você perceber, né, que o peso está inclinando muito essa Maria Chiquinha para baixo, e você quer realmente que ela fique mais acentuada, mais durinha aqui no topo, eu costumo utilizar uma tira de feltro, que é um tecido mais encorpado, né? E eu passo em volta dessa Maria Chiquinha. É só você passar um pouquinho de cola aqui no feltro, você cola no cabelo e vai contornando todo o cabelinho, toda essa mecha, né? Essa Maria Chiquinha, até que você perceba que ficou bem firme, que ficou na altura, né? Que você realmente desejou aqui para o seu penteado. Olha, você pode perceber que há uma diferença. Aqui não vai dar para mostrar por causa da posição do celular, mas a hora que você deixa essa bonequinha sentadinha, você vai perceber que essa Maria Chiquinha, ela fica mais caída e essa aqui ela vai ficar mais levantada, mais armada, tá? Então, essa é uma dica, é um truque que eu uso, né, para fazer essas Maria Chiquinhas. Se você não tiver o feltro, né, da cor do cabelinho, né, o ideal é que você use uma tira, de repente, do próprio tecido para cobrir o feltro, né? Então, você passa em volta e faz um laço com o próprio tecido ou com uma fita, uma renda que você consiga esconder, né, esse feltro, tá bom? Então, você pode fazer dessa maneira. Como é uma bonequinha pequenininha, eu não tenho a intenção de deixar o cabelo tão armado, né, tão empinado aqui no topo da cabeça. Eu vou fazer apenas uns lacinhos, vou usar a rendinha azul que eu usei no lacinho aqui do vestidinho e também uma fitinha de cetim na cor do vestidinho para a gente poder fazer o acabamento aqui nas Maria Chiquinhas. Nossa, a bonequinha já está quase pronta. Quero mostrar para vocês aqui na parte de trás como ficou, né, o acabamento. Olha, escondemos completamente aquela imperfeição da cabecinha, né, e aqui no acabamento do lacinho, eu passei a rendinha em volta da Maria Chiquinha, dei um nó aqui na frente, para ficar bem firme, porque a gente sabe que boneca para brincar, principalmente que tem cabelos longos, né, e presos, precisam estar bem firmes, porque a criança puxa o cabelo, ela pode pentear, e esse cabelo não pode desmoronar, né, tem que ficar bem firme. Depois eu coloquei uma fitinha de cetim com um lacinho, feito um lacinho por cima da rendinha e fiz aqui o acabamento com um pomponzinho. Para colar o lacinho de cetim, um pomponzinho na rendinha, eu usei cola quente. Agora, para terminar a nossa bonequinha, nós precisamos cortar as pontinhas. Eu deixei aqui para o final, porque é a hora que você vai optar. Ou deixar o cabelinho, né, as duas Maria Chiquinhas na mesma altura e cortar todos os elos de uma única vez, né? Você vai posicionar certinho aqui, ó, e passar a tesoura para que a Maria Chiquinha fique toda retinha, ou você pode simplesmente cortar os elos e deixar com que ela fique assim, ó, com fios mais curtos, fios mais longos, e só dar uma parada, né, naquele fio que tiver muito comprido. Então, aqui você pode fazer qualquer uma das opções que fica muito bonito. Aqui no meu caso, eu vou preferir cortar os elos, porque eu quero deixar o cabelo mais compridinho. Já cortei os elos dos dois lados, tá? E agora, olha, só você virar, verificar se tem algum fio muito desigual, né? E vir com a tesoura e cortar onde você achar necessário. Cuidado para não pegar o tecido do vestido, já aconteceu isso comigo, de achar que estou cortando o cabelo e sem querer dar um picote no vestido. Então, segure, olhe direitinho, né? E vá cortando e aparando todo o cabelinho. E você vai ter esse movimento, que é muito bacana, né, para a criança brincar, como eu falei. Então, está aqui a nossa segunda bonequinha da primeira aula, concluída para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem essa técnica para fazer muitas Maria Chiquinhas aí nas suas bonecas. Vamos começar a fazer a nossa terceira e última bonequinha desta aula, de cabelinhos de lã. E a ideia aqui é trabalhar com tranças laterais, porém com um efeito curioso na produção desse penteado. Para esse penteado, eu vou trabalhar com uma lã lisa, vou fazer um cabelo loirinho, tá? Dá para fazer com lã de textura? Algumas até dá, mas a lã lisa, ela dá uma definição melhor para a trança, né? Você consegue enxergar o desenho, o contorno da trança com mais facilidade. Já com uma lã de textura, essa trança não vai ficar muito bem definida. Então, eu prefiro trabalhar com a lã lisa. E agora nós vamos descobrir o comprimento do fio para fazermos, então, essas tranças laterais com esse efeito aí que eu quero propor para vocês.
eu quero fazer esse penteado dividido ao meio, né? Então, vamos deixar aqui um fio excedente para a gente poder calcular o comprimento que desejamos. Então, vou marcar aqui o centro, vou marcar aqui também a lateral, na altura da bochechinha. E esse fio que sobrou aqui seria o tamanho da minha trança. Tô deixando um fio maior, porque na hora do penteado existem aqueles fios que ficam menores, né? Então, a gente não conseguiria fazer a trança até o fim. E também para a gente poder fazer o corte com segurança. Porque o efeito novo, assim, que eu quero trazer como novidade para esse penteado de tranças, é exatamente aquele aspecto de tranças soltas ao ar. Não sei se vocês já viram, mas a trancinha, ela fica com uma curva aqui, como se o vento estivesse levando o cabelinho dela. Então, ela vai ficar com o cabelinho armado, mais ou menos nesse formato, tá? Então, para isso, a gente tem que deixar um fio um pouquinho maior, para depois a gente cortar na altura que a gente deseja. E o elemento indispensável, né, para a gente fazer esse efeito desejado, é o arame encapado. Quero mostrar aqui bem pertinho para vocês perceberem que ele é encapado, tá? Olha só. É um arame que você encontra em casas de artesanato, porque ele é próprio para fazer artesanato. Então, ou seja, não vai oferecer risco nenhum para a criança, porque não tem pontas, não tem como ele se quebrar ao meio, porque ele está encapado. E você encontra tanto em pedaços já cortados, como, por exemplo, esse aqui, que eu encontrei com 10 metros sem nenhum corte. E é bem melhor, porque assim você determina o tamanho que você deseja para sua boneca. Eu quero mostrar aqui a etiquetinha, porque se alguém de repente quiser comprar, esse aqui, olha, se chama arame galvanizado encapado. Ele vem 10 metros e é um número 26. Eu achei ele um pouco fininho e muito maleável, tá? Mas foi o único número que eu encontrei na loja. Então, se você encontrar uma espessura um pouquinho mais grossinha, é melhor para se trabalhar. Então, você vai determinar o tamanho que você vai querer dessa trança, escolher a metragem aqui do seu fio, dobrar esse fio e torcer, tá? Deixar ele bem torcido para ele enrijecer um pouco mais, assim ele não vai ficar tão molinho, tão maleável, tá? Então, vamos fazer isso. Se você, por acaso, tiver esse arame muito molinho, você pode fazer isso que vai dar certo. Mas se você encontrar, então, um pouquinho mais grosso, já vai evitar esse trabalho. Bom, na loja que eu comprei esse arame, eu encontrei na cor verde, marrom e branco. Eu não sei se existem outras cores, né, desse tipo de arame, mas optei pelo verde porque é também possível fazer galinhos de flores, arranjinhos para a cabeça das bonecas, então eu preferi o verde. Mas nós não vamos deixar que esse verde, né, apareça na trança, então não se preocupe que se você não encontrar a cor do arame na cor que você vai fazer o cabelinho, nós vamos encapar o arame que já está encapado, né, para não aparecer essa cor verde, tá? Então, nós vamos usar a própria lã que vamos fazer o cabelinho para esconder o verde do arame. E da mesma maneira que nós fizemos no penteado anterior, já que achamos um lado, agora é só dobrar essa medida e nós vamos ter o comprimento do fio. Então, aqui eu tenho a metade, dobrei o comprimento do fio para esse penteado, então, é essa medida aqui que eu vou levar para minha régua ou para o meu papelão. Já dei o número de voltas que achei assim adequado para minha bonequinha, lembrando, né, que a minha lã ela é lisa e fina, então eu dei um pouquinho mais de voltas para a gente ter um pouquinho mais de excesso. Olha, cobriu toda a cabecinha e ainda me sobrou um pouquinho para eu poder fazer aquela voltinha, virar o cabelo para trás e dar um pouquinho mais de volume na franja. Para a gente fazer bonecas pequenininhas, né, como esta, ou até bonecas médias, né, é possível trabalhar tranquilamente com um fio dessa espessura. Se você for optar por uma boneca muito grande, o ideal é que você encontre no mercado um fio um pouco mais grosso, né? Existem fios com uma espessura maior, porque vai dar mais volume, vai evitar que você dê tantas voltas assim, né? Vai economizar um pouco mais de lã e vai ficar também proporcional ao tamanho da sua boneca. Já temos a nossa mecha costurada aqui no centro e também o nosso arame já retorcido. Aproveitei aqui a dobrinha do arame, olha, para passar a lã da mesma cor do cabelinho, né? Para a gente poder enrolar esse arame e não correr nenhum risco da cor verde dele aparecer na nossa trança. Chegando aqui ao fim do arame, você pode virar aqui uma pontinha para a gente travar essa lã. Aqui com o restante você
continua encapando. E agora a gente pode dar aqui uns nozinhos para a gente poder finalizar essa etapa. Agora nós temos que aplicar o arame à cabecinha da boneca. Bom, eu tentei fazer alguns testes para tentar passar esse arame por dentro da cabecinha, né? Para ficar ainda mais firme, mais seguro. Mas infelizmente não foi possível, porque como eu falei, ele é bem maleável e depois que eu encapei com a lã, ficou um pouco grosso. E na hora de tentar transpassar, o plumante impediu um pouco. Então eu achei melhor costurar esse arame aqui na parte de trás com uma linha bem resistente, tá? Para isso aqui não escapar. Depois o cabelo vai vir por cima e a gente vai usar cola, então isso aqui não corre o risco de se soltar. E para fazer essa costura aqui, nós temos que achar o centro do arame e fazer aqui, olha, uma costura na altura do pescocinho aqui da nossa bonequinha, tá? Então você vai pegar a sua linha e vai dar alguns nozinhos. Vou entrar por aqui, ó, por onde já tem essa abertura, para esconder o meu nozinho lá atrás, dentro da cabecinha dela. E aqui, olha, já poder fazer alguns arremates aqui, alguns nozinhos, para prender esse arame aqui. Ó, meu primeiro pontinho está pronto, né? Agora, é só repetir isso aqui várias vezes, costurando aqui várias vezes, pegando pela cabecinha e o arame, até que você perceba que ficou bem firme, que está bem costurado. Repita isso aqui quantas vezes necessário. Remate com vários nozinhos e finalize jogando a linha para dentro da cabecinha. Feito isso, certifique-se realmente que ficou bem costurado, bem preso, que não vai sair do lugar. E agora nós vamos usar a cola quente para colocar essa mecha de cabelo em cima aqui desse arame, cobrindo toda a cabecinha. Então, da mesma forma como nós fizemos o outro penteado, esse aqui é bem semelhante nessa etapa, tá bom? Então, vamos usar a cola quente, passar um fiozinho aqui, aproveitar esse momento aqui e reforçar um pouco mais de cola, né? Na parte do arame e aplicar a nossa mecha. Com cuidado, é só aplicar, segurar, como eu falei, né? Não mover enquanto ela estiver quente, para poder ficar bem coladinho. Agora vamos virar na parte da frente e terminar a nossa colagem. Você vai trazer a sua franjinha até a altura que você deseja e depois passar cola atrás para finalizar a franja. Trazer mais ou menos até aqui. Segura firme até secar. E agora passamos cola aqui no finalzinho para virar essa franjinha para trás. Colada toda a parte central, agora vamos aplicar um pouquinho de cola aqui na lateral, na parte de trás, dos dois lados da cabecinha, para a gente poder colar melhor esses fiozinhos. Aplica a cola, depois você pode soltar os cabelos normalmente assim, olha, bem livres, e segurá-los. Faça uma pequena pressão, olha, para o cabelinho grudar na cola e espere secar. Repita isso também do outro lado. Agora nós temos que cortar todos esses elos, né? Porque como é uma trança, precisamos dessas pontinhas soltas, tá? Então é só passar a tesoura nos elos, você vai puxando e vai cortando dos dois lados. Você vai chegar nesse resultado. E agora a próxima etapa é esconder esse arame nessa mecha, de forma a trazer todo o cabelinho. Você pode usar uma escovinha de cerdas largas para você alinhar e deixar todo o cabelinho
preso aqui na altura da bochechinha. Nós vamos usar uma linha bem resistente aqui para poder fazer essa costura dos dois lados. Já costurei as duas laterais, como eu falei. Se você tiver alguma dúvida ainda de como fazer isso, assista novamente a aula do segundo cabelinho, que eu mostro como a gente costura, tá bom? Aqui eu já adiantei então para a gente dar continuidade e agora fazer a nossa trança. Eu vou medir a altura que eu quero essa trança e o excedente do arame eu vou dobrar. Então, olha, eu acredito que como o meu menor fio, olha, tá parando aqui, eu devo então deixar uma franjinha e dobrar o meu arame mais ou menos nessa altura. Aqui você pode torcê-lo novamente, olha, para ele ficar bem preso, para não escapar. Fazer isso, a mesma coisa do outro lado. Agora, é só dividirmos esse cabelo em 3 partes, para a gente poder fazer uma trança comum. Vamos deixar o arame na parte de baixo, que é exatamente onde nós vamos dar início à curva da trança, né? Então, vamos tentar escondê-lo o máximo que puder dentro dessa mechinha aqui, tá? Então, na hora que você for trançar, você vai modelando esse arame para ele ir sendo escondido na mecha do cabelo. Chegando no final da trança, é só você passar uma linha bem resistente, dar alguns nozinhos aqui para poder prender, né? O arame está aqui embutido, olha, a pontinha dele nem aparece. Feitas as 2 trancinhas, agora é a hora da gente aparar as pontinhas. Deixar só uma franjinha aqui para ficar bem charmosa. Agora nós temos uma trancinha onde nós podemos dar o movimento que nós desejávamos, tá? Porque o arame vai nos possibilitar isso. Seria esse o resultado que eu queria propor para vocês. Agora nós vamos fazer o acabamento, né? Vamos fazer uns lacinhos, pendurar umas fitinhas aqui nas pontinhas para deixar bem charmosinha a nossa boneca. Concluímos então a nossa terceira bonequinha. E aqui eu coloquei rendinhas, fitinhas, porque eu queria também trazer um pouco a ideia de que se você quiser fazer uma bonequinha caipira, né, você pode encher de fitinhas coloridas, né, colocar um chapéuzinho de palha, fazer algumas pintinhas e fica bem bonitinho. Aqui atrás, olha, não ficou aparecendo o arame, como eu falei, a gente esconde bem, tá costurado e colado, né? Aqui nas trancinhas eu gosto de reforçar a segurança, passando uma fita e dando um nó na frente e dando acabamento com um lacinho aqui, foi colado esse lacinho. Aqui na terminação da trancinha eu também fiz uma amarração e depois colei um outro lacinho por cima, sempre reforçando a segurança, né? Para a criança poder brincar e esse penteado não se desfazer. Terminamos então nossa terceira bonequinha dessa aula, espero que vocês realmente tenham gostado dessa técnica. É uma técnica nova para mim, eu nunca tinha feito antes um cabelinho assim armado, né, utilizando arame artesanal, e eu tive essa ideia porque eu vi um vídeo de uma criança fazendo esse penteado, e aí eu resolvi trazer e adaptar para as bonecas de pano. Mas se você já souber essa técnica, se você já tiver aprendido com alguma professora, né, e tiver uma ideia de uma forma mais fácil ou uma outra maneira de fazer e dar esse mesmo resultado, não deixe de compartilhar com a gente aqui nos comentários, porque eu vou fixar no topo para que todas as pessoas aqui que seguem o canal também poder conhecer e testar uma nova maneira. Chegamos ao fim então dessa aula com os 3 cabelinhos de lã. E aqui quero te fazer um pedido especial. Se você gostou da aula, assistiu, foi abençoada com alguma técnica, algum conhecimento, compartilhe com as suas amigas, compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Esse vídeo, ele é gratuito, né? Então, uma forma que você tem de me abençoar também é divulgando, curtindo e comentando aqui no canal, se você gostou, se você tem alguma dúvida, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que também pode alcançar e abençoar mais pessoas. Deixo aqui o meu agradecimento e que Deus abençoe cada uma de vocês.